né? Ó, deixa eu voltar de novo. Ó, exemplo, né? Ácido forte. Equilíbrio bastante deslocado para o lado dos produtos, né? Gerando íon H+, ali. Ácido moderado, o equilíbrio já não é deslocado para o lado dos produtos, não gera tantos íons H+. Ácidos fracos, mais ainda o equilíbrio não é deslocado para o lado dos produtos, né? Deformar íon H+, forma muito pouco íon H+, uma quantidade baixíssima, né? A maior parte das moléculas se mantém do jeito que estão, elas não largam o H+ delas. Por isso que elas são chamadas de ácidos fracos. Aqui eu ainda. Não, eu peguei só esse exemplo aqui, né? Não quis ficar colocando mais exemplos, tá, pessoal? Porque a lógica é essa. Todos os ácidos fracos, posso dizer para vocês que a lógica é essa. Eu escolhi alguns exemplos para falar, mas a lógica é essa daqui. Os ácidos fortes, a gente sempre vai ter o alfa maior que 0,5, ou seja, mais de 50% se ionizou. Os moderados o alfa é entre 0,05 e 0,5. Isso quer dizer de 5 a 49% ionizado do ácido. E os fracos é cada vez que for menos que 5% ionizado, ou seja, o alfa dá menos que... Mais um errinho aqui. Na hora de dar aula, tu percebe uns detalhezinhos. Aqui é 0,05. Tá? Ó, então, o alfa, quando for menor do que 0,05, isso quer dizer 5%, então esse aqui vai ser considerado um ácido fraco, certo? Então, essa é a lógica de classificar os ácidos quanto à sua força, né? E isso é oriundo desse cálculo aqui, grau de ionização. Eu escolhi esses exemplos aqui só para mostrar como que isso é feito, né? Eu escolhi o ácido clorídrico, vou mostrar para vocês. Escolhi o ácido nítrico, o sulfúrico, o perclórico. Depois eu peguei um moderado, que era o ácido fosfórico, e peguei um fraco, que era o ácido bórico. E aqui eu fiz essa tela aqui, ó, que aqui eu peguei todos os 19 ácidos que já passaram aqui nos slides. De todos que eu falei, todos eles estão nessa tela aqui. Então eu peguei os 19 ácidos que a gente já estudou e classifiquei eles, só para vocês saberem. De todos que a gente estudou, os fortes eram ácido clorídrico, bromídrico, iodídrico, ácido nítrico, sulfúrico, o perclórico e o cloroso. Tá? Esse ácido cloroso aqui. Certo? Esses aqui são os fortes. Pessoal, na química, é muito útil na química, até para quem for estudar química aí mais para frente, a gente saber quem são os ácidos fortes, tá? E os ácidos fortes, na real, são só esses, de todos que existem, tá? Esses são os ácidos fortes que a gente tem que saber. E eu sempre peço aos meus alunos lá do curso superior, né, eles vão ter que decorar, eles vão ter que saber decorar esses ácidos aqui. E tem uma dica boa, assim, né? Eu só acho que sempre eu nunca incluo na minha dica esse aqui, o ácido cloroso, mas a minha dica é assim, ó. Quem são os ácidos fortes? Decora que o mais forte de todos é o ácido perclórico. Depois tu vem com esses dois aqui, que são ácidos muito comuns na química, né? Que é o ácido sulfúrico, que tem nas baterias, e o ácido nítrico, que é muito usado aí também, né? na indústria, né? Aí muito fertilizante é feito com ânion nitrato, né? Então o ácido nítrico, tu decora esses dois aqui, e depois também tu decora o ácidozinho que tem no teu estômago, que tu carrega contigo todos os dias, que é o ácido clorídrico. Depois que tu decorou o ácido clorídrico, vejam que do lado dos halogênios, a gente tem abaixo dele o bromo e o iodo. Então mais esses dois aqui são fortes também. É um jeito que eu escolhi para decorar, né? Até eu decorei eles assim, e peço os meus alunos decorarem também. E depois, mais no estudo da química e mais para adiante, na real o que mais importa é a gente saber se é forte ou não. É claro que dentro do ensino médio se pede para o aluno. Nossa, agora eu. Ah, não, aqui. No ensino médio se pede para o aluno entender que existem ácidos moderados e tudo mais, né? Beleza, tudo bem. Mas depois, lá na prática mesmo, no dia a dia do trabalho do químico, para ele mais importa saber se é forte ou não, né? Ele meio que bota esses dois aqui no mesmo balaio, né? Se é moderado, é fraco, para o químico é fraco. Entenderam? Mas aqui vocês não, ainda estão nessa parte aqui de saber se é moderado, entender que tem o. Não é o 880, né? Tem o intermediário, então a gente chama de moderado e assim vai. Aí eu sempre digo isso. A gente é bom de saber decorado quem são os fortes, e o resto vão ser, digamos, entre moderado e fraco. Então, não, aqui, pessoal, a gama de ácidos moderados é gigante, gigantesca. A gama de ácidos fracos, gigantesca. Uma dica que eu dou também é que a gente está estudando só as moléculas inorgânicas, né? Mas mesmo quando vocês estudarem lá no último ano química orgânica, tem muitos ácidos orgânicos. Todos aqueles ácidos lá são fracos, todos, todinhos, tá?
Bom, então eu quero dizer que a tabelinha aqui dos moderados e fracos é uma tabela muito gigante, né? Mas a dos fortes é bem pequena, é essa aqui. Essa aqui do nosso dia a dia do laboratório é isso aqui. Esse aqui é os disponíveis ácidos fortes que a gente tem na química, tá? E até então aqui no meu material eu já incluí aqui nesse material da aula aqui, né, dos vídeos, a gente viu 19 ácidos já, tá? Um dos ácidos que a gente não viu aqui, ele é um ácido orgânico, mas ele é muito falado, ele é muito comum já no estudo no primeiro ano aqui. É uma molécula bem simplesinha, é o ácido acético, o ácido que tem no vinagre lá, certo? E essa molécula, a gente já viu essa molécula aqui na disciplina. O ácido acético ele é desse jeito aqui, ó. Um carbono central faz uma ligação dupla com oxigênio, uma ligação simples com outro carbono, esse carbono se liga com 3 hidrogêniozinhos, e depois o carbono central se liga com o oxigênio, e esse oxigênio está ligado com o hidrogênio. Então esse hidrogênio aqui ele é ionizável, ó. Uma molécula de água pode chegar aqui e arrancar esse hidrogênio. Esses três aqui não, mas esse aqui sim. Então, esse ácido acético aqui, ele é uma possibilidade do carbono formar um ácido, né, orgânico. Mas isso aqui não é considerado oxiácido, pessoal. Isso aqui já é ácido orgânico. Eu só botei ele aqui porque ele é o único ácido orgânico que faz parte do ensino médio aqui. Tá? O resto aqui já seria, vocês vão estudar lá no terceiro ano de Química. Mas é interessante eu falar nele aqui agora, né? Porque volta e meia ele aparece em um monte de exercício, né? O ácido acético. E é esse aqui o ácido, CH3COOH. Geralmente se escreve assim a fórmula química dele já meio que dá um indício de como que é a fórmula estrutural, né? Ninguém escreve, por exemplo, poderíamos escrever ácido acético como H4C2O2. Ninguém escreve assim. Dá para escrever assim? Até dá, nem tá errado, mas muito difícil. Porque a pessoa, se alguém lê H4C2O2, duvida, alguém rapidão se dá conta que isso é ácido acético. Então a pessoa já escreve assim que não tem, bate o olho, tu vê. CH3COH, certo? Então esse ácido acético ele tem um hidrogênio ionizável só, a molécula de água Parei, onde é que eu tô aqui. Dá uma corrigidinha isso aqui, café, aqui, ó, o oxigênio vai ali, pega esse hidrogênio, tá? Toda vez que eu achar um erro aqui, eu já corrijo na hora. Aqui. Ó, o oxigênio pega o hidrogênio ionizável do ácido acético, né? Tá aqui ó, o mecanismo da reação, né? A água foi lá, pegou esse hidrogênio, a água vira o cátion hidrônio, né? E o que sobra do ácido acético é esse ânion aqui. No caso aqui ele era ácido acético, eu escrevi o nome do ânion lá, vai virar o ânion acetato. É um ânion bastante usado aí também, em muitas coisas, tá? Acetato. E esse ácido aqui, ele é um ácido fraco. Só para vocês terem uma ideia, menos que 5% dele se ioniza, o ácido acético, tá? Então, é isso, só para vocês saberem, né, que esse ácido aqui que volta e meia aparece no ensino médio, aí no primeiro ano, nos exercícios, né, e tudo mais, ele é um ácido fraco, certo? Menos que 5% dele se ioniza. E é o ácido que está no vinagre lá, né? Por mais que ele tenha um gosto bem azedo, assim, porque uma das definições de ácidos é que tem gosto azedo. Ninguém vai ficar provando ácido sulfúrico, ácido clorídrico, né? Mas não sei, alguém diluiu muito eles e provou. Deixa eu ver aqui. Tá, é isso, né? Vamos adiante aqui. Então aqui já vamos finalizar o vídeo. Aqui falando da aplicação dos ácidos, né? Pessoal, os ácidos, eu escolhi, assim, é muita aplicação para ácido, né? Então eu escolhi, assim, chutar, não, mas falar de modo bem geral, assim, as aplicações deles. Eles têm, no caso vocês têm, o curso de vocês é técnico em agropecuária. Na agricultura, eles têm uma utilização muito grande, mas é claro que não na forma de ácido. É até errado eu dizer que os ácidos em si são muito usados na agricultura. Como ácido, não. Mas pode ser que tenha alguma coisa que tenha aí que eu não saiba, né? Eu não sou agrônomo também, sou químico. Mas assim, ó, diretamente eu posso dizer que eles não são tão usados na agricultura, mas indiretamente eles são a matéria-prima para muita coisa usada na agricultura, entenderam? Então eles são matérias-primas para muitas coisas.
Mesmo esses ácidos inorgânicos que a gente estudou aqui, esses que a gente acabou de estudar aqui. Muitos daqueles ácidos produzem ânions, em que esses ânions são muito usados como fertilizantes ou outras funções que nem eu sei, né? Como contra-íons para outras coisas aí, né? Então, se vocês aqui, logo depois de estudar a química aqui, começar a ler a composição de muita coisa usada lá na agricultura, até na agropecuária, até na parte animal lá, comecem a olhar a composição química dos produtos que são usados, vocês vão começar a perceber os nomes lá, como eu disse lá num vídeo, outro vídeo atrás lá. As terminações eto, ato, então vocês vão começar a ver que muita coisa usada na agricultura é sulfato de alguma coisa, é nitrato de alguma coisa, é fosfato de alguma coisa. Que mais? Tem borato, por exemplo, lá dentro da agricultura, aquela sistema de hidroponia, onde os nutrientes são enviados para a planta via solução aquosa. Essas soluções é uma sopa, é um mingau de cátions e ânions. E os ânions, eles são oriundos dos ácidos, mas é claro que muito poucos deles são jogados na forma de ácido, e sim na forma de sal, que é uma coisa que a gente vai estudar mais para frente. Por isso que eu digo que diretamente, ácido mesmo, diretamente acho que eles não são tão usados na agricultura, mas indiretamente são mega usados, né? E aí vocês podem perceber nas nomenclaturas, só em aprender a nomenclatura aqui vocês já vão matando a charada aí de muito composto, até muitas vezes ele é o contraíon do princípio ativo do que está sendo usado, né? Então, às vezes tu vê um fármaco lá, alguma coisa na área da veterinária, em que o princípio ativo ele é um cátion, uma molécula orgânica em que é o cátion. Mas o fármaco ele é vendido na forma salina, ou uma solução salina, então ele é o cloreto daquele cátion. Então tu só vai perceber que o cloreto veio do ácido clorídrico, entenderam? Então consegue entender que talvez não tão diretamente os ácidos estão dentro do mundo da profissão de vocês, mas indiretamente eles estão muito. Tem muito fármaco aí vendido que é cloreto de alguma coisa. Cloreto não sei das quantas, entenderam? Ou nitrato de não sei do que. Então essas coisas aí vocês vão perceber. É difícil até para mim dizer assim, o ácido tal é usado tal coisa na agricultura. Nem eu tenho esse domínio de tantas possibilidades que existem, né, pessoal? Outra coisa que eu posso dizer para vocês aqui é os ácidos são muito usados na indústria, muito usado na indústria. Um dos ácidos que já passou aqui nos vídeos era o ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico, existe até um índice que mede a quantidade de ácido sulfúrico que o país consome. Quanto que ele compra, né, produz de ácido sulfúrico para usar na indústria. Porque boa parte das indústrias usam ácido sulfúrico em uma ou mais etapas do processo de produção do produto, certo? Ele é um dos ácidos mais usados pela indústria. Mais disparado, o mais usado de todos. E, inclusive, esse índice de saber o quanto um país consome de ácido sulfúrico, né, que vai ser as indústrias que consomem ele é um jeito indireto de medir a produção industrial do país. Ou seja, países que consomem bastante ácido sulfúrico anualmente são países bastante industrializados, né? Isso era um método aí bem antigo de se medir a industrialização, né? E porque nessa época aí, anos 60, 70, 80, meio que os países mais ricos eram os países mais industrializados, né? Claro que hoje em dia esse conceito aí já é meio um pouco ultrapassado, né? Muita parte da riqueza hoje em dia vem de outras fontes e não produção industrial de produtos, né? Hoje em dia a gente tem coisas intangíveis que a gente chama, né, como propriedade intelectual, que geram às vezes mais recursos financeiros do que coisas palpáveis, né? Eu lembro de uma fala do Tony Blair, que ano que é isso? Quando é que o Tony Blair foi primeiro-ministro da Inglaterra? Faz muitos anos isso, né? Mas uma fala dele me marcou que eu nunca esqueci na minha vida. Num discurso dele, ele falou que a Inglaterra ganhava mais dinheiro com o rock do que com o carvão vegetal.